Olá, nós terminamos no último encontro o 5º mandamento, não matar. A partir de agora teremos aí uma série de vídeos sobre o 6º mandamento da lei de Deus. O 6º mandamento, no nosso catecismo, apresenta 4 itens. São esses que nós vamos abordar. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução. Mas veja aí, o 6º mandamento, o item primeiro é homem e mulher os criou. E é aqui que nós vamos ficar hoje até o parágrafo 2336, como uma introdução. Depois, o 2º item, castidade. É muito importante que a gente tenha uma noção clara a este respeito. Com esses tópicos aqui. A integridade da pessoa, a integralidade da doação de si mesmo, as diversas formas de castidade, as ofensas à castidade, castidade e homossexualidade. Sempre são temas que estão aí todos os dias, diariamente, todas as décadas, reflexões que nós precisamos fazer de acordo com a nossa fé, a doutrina cristã católica. Depois, no item 3, sobre o matrimônio, o amor entre os esposos, a fidelidade conjugal, a fecundidade do matrimônio, o dom do filho, e nós vamos vendo também, em todos esses tópicos, que, inclusive no matrimônio, no casamento, precisa-se viver a castidade. Todos esses assuntos nós vamos abordar aqui, sequencialmente. E depois, para terminar, temos o item 4, as ofensas à dignidade no matrimônio, onde se enquadram esses assuntos aqui, o divórcio e outras ofensas a essa dignidade. Então, continue sempre aí com a gente, porque é importante nós termos noções claras no mundo em que vivemos. Nós precisamos conhecer profundamente, com detalhes, tudo que a Igreja nos pede que sigamos, para que nós tenhamos essa caminhada de fé com tranquilidade, com segurança, no amor de Cristo. Então vamos lá, nós temos esses parágrafos aqui, até o 2336 hoje, começando com os textos bíblicos que nós iniciamos esse assunto do 6º mandamento, com a criação do ser humano que é constituído de homem e mulher. Vamos ler. O 6º mandamento. Não cometerás adultério. Êxodo, capítulo 20. Ouvistes o que foi dito. Não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E aí já é em Mateus, capítulo 5. O item primeiro. Homem e mulher os criou. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-o à sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação, e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o ser humano, o ser homem, à sua imagem. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis, capítulo 1. Sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis também, capítulo 1. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. E aí já é no capítulo 5 do Gênesis. Só aqui nesses primeiros parágrafos nós temos muito assunto, mas que nós resumimos aqui, nessa introdução. Nós temos no Antigo Testamento já a proibição de Deus ao adultério. Depois,
o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, confirma e ainda dá mais plenitude para esse mandamento. Não só o ato em si do adultério, mas até em pensamento. Só o desejo de possuí-la, diz aqui, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quando, naquela época de Jesus, se achava que só as mulheres eram adúlteras e os homens não. E Jesus modifica esse tipo de pensamento, essa cultura machista da época. Não, os homens também se tornam adúlteros. Só em pensamento, no caso aqui, só no pensamento, nem precisa ser no ato. Claro que com o ato também, mas só em pensamento, né, o homem também já se torna adúltero. No item primeiro a gente quer destacar que Deus é amor. É uma das mais bonitas definições de Deus que nós encontramos na Bíblia, notadamente nas cartas de João. Deus é amor. Nós somos criados à imagem e semelhança do amor. Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. E como a gente diz, né, pedagogicamente, filho de peixinho, peixinho é, filhos do amor, amor é. Nós também temos que ser amor, porque somos filhos do amor. Isso que é ser criado à imagem e semelhança do amor. Todas as vezes em que nós deixamos de praticar isso, nós já estamos nos afastando de Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, Deus criou o ser humano, homem e mulher, com a mesma dignidade. Nenhum é superior ao outro. Nenhum deve ser submisso ao outro. São companheiros. São filhos do amor. E o ser humano, ele não é só o homem. O ser humano não é só a mulher. Eles se unem e Deus os criou para isso, nesta união. Por quê? Porque Deus é união. Deus é comum união. Deus é comunhão de três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são três pessoas distintas, com a mesma natureza divina. Essas três pessoas vivem numa comunhão perfeita, uma comunhão de amor. E Deus criou, até na natureza é assim. Tem a família das estrelas, a família das aves, a família dos animais, a família dos insetos. A família humana é a imagem e semelhança do Criador, do amor. O homem e a mulher que formam o ser humano, e não apenas um deles. São duas pessoas, mas é um casal que deve viver em comum união, abençoados por Deus, que é o sacramento do matrimônio, que Cristo referenda. Cristo mesmo vai também relembrar isso daí para os seus contemporâneos. Vocês não leram que desde o princípio Deus, o Pai, criou-os homem e mulher? Ninguém separe o que Deus uniu. Então nós vemos aqui que é a imagem do amor que nós fomos criados. Quando Deus, temos aqui, sede fecundos e multiplicai-vos. Isso aqui também é bastante interessante nesse contexto da sexualidade humana, nós entendermos esse mandamento de ser fecundos e multiplicar-nos. Por quê? Porque Deus não faz filhos. Deus não faz filhos. Deus só tem um filho, unigênito, o único filho gerado por Deus, Jesus Cristo. Mas essa capacidade
de mais seres humanos na face da terra, Deus deu essa atribuição para o homem e a mulher, o casal, o ser humano que deixa seus familiares e se unem e vão para o seu ninho, podemos dizer assim, o seu habitat, a sua casa, o seu lar, abençoado por Deus, para ter seus filhos. Por quê? Porque Deus quer os filhos dos homens. Deus quer povoar os céus com os filhos dos homens. O ser humano, nós já vimos lá no começo de nossos encontros, de nossas videoaulas, que o ser humano é a obra-prima da criação. Deus quer encher os céus de filhos de homens. Essa é a vocação, o chamamento, o chamado de Deus. Então o casal tem filhos não para si. O casal tem que ter filhos para dá-los a Deus. E aí vem o sacramento do batismo, na pia batismal, onde Deus adota os filhos dos homens. Por isso essa ordem, esse mandamento de não negar filhos a Deus. E isso nós vamos estudar aqui no 6º mandamento, né? Lá num dos tópicos dos itens que nós apresentamos, a necessidade do casal ter filhos. Se possível, claro, mas nós vamos ver isso depois, em detalhes. Sede fecundos e multiplicai-vos, é um mandamento. E essa semelhança que nós comentamos há pouco é para ser uma comum união, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão, uma união de amor. E o ser humano é constituído de homem e mulher. Continuemos, vamos ler. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e de alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos, a complementaridade, a necessidade e o apoio mútuos. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isso na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e semelhança de um Deus pessoal. Vejamos então, a questão da sexualidade que afeta todos os aspectos da pessoa, todos os aspectos, sua unidade de corpo e alma. A sexualidade não se refere apenas à matéria, porque o ser humano não é um ser dividido, Uma parte é corpo e outra parte é a alma. Não, é tudo uma unidade. Nós já vimos isso também em encontros lá atrás, sobre a constituição do ser humano. Então, todo o corpo humano que engloba tudo, essa unidade, também é regido por sua sexualidade. Essa capacidade de amar e de procriar é da natureza humana. E é assim que nós entramos em comunhão com as pessoas, não só o casal em si mesmo, mas com toda a sociedade, com todas as pessoas. Todos nós sabemos o quanto interdependentes nós somos uns dos outros, não é? Agora,
que a igreja nos pede? Que o homem aceite que ele é homem, a sua identidade. Que a mulher aceite que ela é mulher. E como homem e mulher, eles têm fins, objetivos e a vocação de Deus para aquilo que nós estamos comentando aqui, de se complementarem, como nós vimos aqui também, ó. Complementaridades físicas, morais, espirituais, elas estão orientadas para os bens do casamento, ou seja, um complementa o outro. O homem não é completo em si mesmo, ele é incompleto. Tudo que ele não tem, a mulher tem. A mulher não é completa, ela é incompleta. E ela se complementa com o homem. Homem e mulher formam o ser humano. E um e o outro se complementam. E ao deixarem seus familiares e se constituírem, em matrimônio, eles formam um casal. Eles formam uma só carne, que é a expressão bíblica usada para dizer o casal formado por um homem e uma mulher. Toda essa harmonia, não só do casal em si mesmo, mas em relação à sociedade, tem que bater com o modo com que eles vivem, E vivenciam também o sexo, e aí é o assunto desse nossos encontros, do sexto mandamento, essa necessidade e esse apoio mútuo, recíproco, de um para o outro, de um homem viver em função da felicidade da esposa viver em função da felicidade do esposo, do marido. Dignidade. Às vezes, em muitas culturas, a mulher é considerada um ser inferior ao homem em sua dignidade. É lamentável isso. É claro que isso não é aceito pela igreja. Nós sabemos que cada um, o homem e a mulher, tem a mesma dignidade. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz para o homem como para a mulher, ambos são pessoas para Deus. Olha aqui, para o homem e para a mulher. Ambos são criados à imagem e semelhança do amor. Então não tem essa questão de um estar acima do outro, um ser mais importante do que o outro, não. E para terminar esse nosso encontro de hoje, esses 2 últimos parágrafos. Vamos ler. Cada um dos 2 sexos é, com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis capítulo 2. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem. No Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O homem não deve separar o que Deus uniu. A tradição da igreja entendeu o 6º mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. Quando aqui diz que, está no Gênesis, capítulo 2, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Nós também podemos refletir a respeito da invasão da privacidade do casal.
Isso também é muito sério e a gente sempre procura alertar os noivos, né, quando estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Porque deixar o pai e a mãe e constituir, eu costumo dizer, o seu ninho, onde vai ter os seus filhotes. O seu ninho é o seu habitat, é o lar cristão que o homem e a mulher que são abençoados por Deus com o sacramento do matrimônio, ali eles passam a fundar praticamente uma igreja. O lar, esse ninho, tem que ser uma igreja doméstica, o lugar onde eles, nessa privacidade, nesse amor mútuo, vão procriar, vão ter os seus filhos, formando uma família. E essa família, abençoada por Deus, ela é a imagem e semelhança da ternura, do amor de Deus. Ora, se é um ninho, se é um habitat, tem que ter essa privacidade. A gente lamenta quando esse lar fica sendo, eu diria, quase que invadido por outros familiares que não saem da casa do casal, ou ele ou ela trazem seus parentes, às vezes amigos e amigas do tempo de solteiro para dentro de casa. E isso daí precisa ser repensado com cuidado, porque às vezes essas más influências dos de fora, querendo palpitar muito na vida do casal, pode não ser, né, uma decisão agradável. O casal passa, às vezes, a ser invadido nessa sua privacidade. Não que não se deva ter essas visitas, claro que não. Alguma outra festa de aniversário ou de vez em quando são laços familiares, mas quando uma casa passa a ser habitat, festas, encontros contínuos de familiares de outras pessoas, às vezes isso pode se tornar um perigo também para esse lar cristão, que é o desejo de Deus, que esse casal tenha com os seus filhos, criando-os também à imagem e semelhança do amor, que é isso a finalidade da família, porque o casal não deve ter filhos para si, ou, aliás, foi uma das promessas no casamento, receber os filhos que Deus lhes enviar e educá-los na fé católica. Então, Jesus, ele complementa o mandamento de Deus que está lá em Gênesis, no princípio da criação, e confirma o sacramento do matrimônio para essa finalidade, né? Crescer e multiplicar, né, os filhos e dá-los para Deus pelo batismo, que é essa a vocação de um lar cristão. Então, por hoje nós ficamos aqui, né, nessa introdução ao 6º mandamento, e já no próximo encontro nós já vamos comentar aqui os ensinamentos da Igreja a respeito da castidade. Como viver essa castidade, não só antes, mas inclusive durante o matrimônio. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque formar-se na fé cristã, católica, conhecer melhor as coisas do alto, é tudo de bom para a nossa caminhada de fé. Fique sempre com Deus. Essa é a melhor decisão. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso rever.